Um novo dia se inicia, e com ele, Deus te dá mais uma chance de recomeçar. Antes mesmo do sol nascer completamente, o céu já está em movimento, e o coração de Deus, mais uma vez, se inclina sobre a tua vida. Hoje não é apenas mais um dia, é uma nova página, um novo capítulo, uma nova oportunidade para você confiar mais e temer menos. Talvez você tenha acordado cansado, sobrecarregado, tentando entender o porquê de certas coisas, mas Deus quer te lembrar, logo no início deste vídeo, nada foge do meu controle. E é por isso que antes de fazer qualquer coisa, antes de olhar o celular, antes de correr para o trabalho ou tentar resolver tudo sozinho, pare um instante, respire e ore. Porque quando você ora primeiro, o céu se antecipa aos problemas da terra. Quando você ora primeiro, o Espírito Santo toma a frente e te dá paz, mesmo quando o dia parece incerto. Quando você ora primeiro, Deus se torna o protagonista da tua história. E tudo o que começa com Ele termina em vitória. Então fica comigo até o fim deste vídeo, porque o que você vai ouvir aqui pode transformar completamente a forma como você começa os teus dias. E se você acredita que Deus fala através da palavra, já deixa o seu like agora, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que precisam ouvir o mesmo que você. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para continuar recebendo mensagens que fortalecem o teu espírito todos os dias. Agora, feche os olhos um instante. Vamos orar juntos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse novo amanhecer. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por esse momento em que podemos te ouvir e te buscar. Eu te peço agora, Pai, visita cada pessoa que está assistindo este vídeo. Toca o coração de quem se sente cansado, de quem está perdido, de quem precisa recomeçar. Que esta mensagem seja um bálsamo, um sopro de vida, um lembrete do teu amor. Senhor, renova as forças, renova a fé, renova o ânimo. Que cada pessoa que chegou até aqui não saia da mesma forma, mas saia fortalecida, confiante e cheia da tua paz. E se você está orando comigo agora, escreve aqui nos comentários: eu confio em Deus. Porque quando você declara isso, o céu se move. E juntos vamos espalhar fé, esperança e amor para mais vidas. Em nome de Jesus. Amém. Há dias em que o amanhecer parece cansado, como se o céu demorasse a clarear e o coração ficasse preso no ontem. É nesse silêncio entre o que foi e o que ainda vai ser que Deus fala mais alto. Ele não grita, ele sussurra. Porque a voz dele não compete com o barulho da pressa. Ele fala no intervalo da respiração, no espaço entre um pensamento e outro, no instante em que o coração decide silenciar para ouvir. Filho, antes de começar o teu dia, ora. E é nesse chamado suave que mora o segredo de quem aprende a caminhar debaixo da direção divina. Porque orar é conversar com quem escreveu o dia antes de você nascer. É abrir o mapa da vida diante de quem já conhece todas as rotas, inclusive aquelas que você ainda teme trilhar. Jesus, em Marcos 1:35, levantava-se ainda escuro para orar. O texto é simples, mas o gesto é poderoso. Ele, que tinha o poder em suas mãos, sabia que o segredo estava na comunhão. Antes dos milagres, vinha a oração. Antes das multidões, vinha o silêncio. Antes das decisões, vinha o encontro com o Pai. Isso nos ensina algo que o mundo tenta apagar. O poder não está em fazer muito, está em começar certo. E começar certo é começar de joelhos. Porque quem ora primeiro, caminha leve. Quem ora primeiro, evita o desespero. Quem ora primeiro já começa vencendo. O inimigo pode tentar te atrasar, mas não pode te parar, porque o teu dia já começou sendo abençoado no altar da oração. Quando você desperta e dobra o joelho, o céu se inclina, os anjos se movem, e ainda que os olhos não vejam, o mundo espiritual já se organiza a teu favor.
É como se cada palavra dita em fé fosse uma chave girando nos portões da vitória. E o Senhor, que te observa desde o despertar, começa a ordenar o dia conforme a tua entrega. É por isso que a oração da manhã é tão poderosa. Não é ritual, é realinhamento. É colocar o coração no eixo certo antes que o mundo tente desviar teu foco. Davi entendia isso. Ele dizia em Salmos 5:3: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e aguardo. Veja, ele ora e aguarda. Ele fala e espera. A oração é o ato e a fé é o descanso. Davi não corria atrás da resposta. Ele esperava em paz, porque sabia que o Deus que ouve também age. E talvez esse seja o ponto onde muitos se perdem. Oram, mas não esperam. Falam, mas não confiam. Pedem, mas duvidam. Quando Deus te convida a orar, Ele não quer apenas ouvir palavras. Ele quer te ensinar a descansar na certeza de que o controle não está nas tuas mãos, mas nas dele. Quantas vezes você já acordou e o primeiro impulso foi pegar o celular, ver as mensagens, as notícias, os compromissos, e de repente percebeu que o coração já estava acelerado antes mesmo do corpo despertar por completo? Isso acontece porque começamos o dia conectados ao mundo, mas desligados do céu. A oração é o fio que reconecta a alma à fonte. É ali, no diálogo secreto com Deus, que o coração encontra direção e o espírito encontra fôlego. Jesus não precisava orar para ser Deus, mas orava para nos mostrar como ser humanos na presença do Pai. Quando ele se levantava antes do sol, não era apenas um gesto devocional, era uma declaração espiritual. Pai, nada começo sem ti. E é essa mesma postura que ele espera de nós. Não é sobre religiosidade, é sobre relacionamento. Orar antes de tudo é reconhecer que sem ele não há equilíbrio, não há sabedoria, não há paz. Talvez hoje você esteja se sentindo cansado antes mesmo de começar o dia. Talvez o ontem ainda esteja pesando sobre o teu hoje. E Deus, com a voz mansa, te chama. Vem conversar comigo primeiro. Ele não quer que você comece resolvendo, quer que comece ouvindo. Porque a oração é mais ouvir do que falar. É mais sentir do que entender. É mais entregar do que pedir. Quando você ora, o Espírito Santo traduz até aquilo que você não consegue dizer. Romanos 8:26 declara que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, até o teu silêncio é oração quando o coração está rendido. E talvez você diga, mas eu não sei orar bonito, não sei usar palavras certas. E Deus responde, eu não quero palavras, quero verdade. Ele não se impressiona com frases bem montadas. Ele se move por corações quebrantados. A Bíblia diz em Salmos 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Então, não espere o momento ideal. Não espere o cenário perfeito. Ore agora. Ore do jeito que está. Ore com o que sente. Ore mesmo cansado. Porque a força não vem antes da oração. Ela vem durante. Quando o dia amanhece e você se coloca diante de Deus, algo muda no invisível. As preocupações perdem o peso, as decisões ganham direção e o medo se transforma em confiança. E isso não é coincidência, é consequência. Deus honra o coração que o busca primeiro. Ele não promete ausência de lutas, mas garante presença constante. Oração não é blindagem contra problemas, é escudo contra o desespero. Imagine Jesus, ainda escuro, saindo em silêncio enquanto os discípulos dormiam. O vento leve tocando o rosto, a poeira sob os pés e ele caminhando até um lugar solitário. Aquele instante antes do mundo acordar, era o refúgio onde o céu e a terra se encontravam. Ali, ele não pedia aplausos. Não buscava reconhecimento. Ele apenas se alinhava com o Pai. E quando o sol nascia, ele já estava pronto. Pronto para curar, para ensinar, para amar. Porque quem ora primeiro não é pego de surpresa pelo dia. Ele não vive reagindo.
vive conduzindo. Talvez seja por isso que tantas pessoas se sentem perdidas logo ao acordar, porque esquecem de alinhar o coração antes de sair. Você já percebeu como o dia ganha outro ritmo quando começa orando? De repente, o que te irritaria parece pequeno. O que te assustaria parece controlável. O que te cansaria parece leve. É como se o Espírito Santo colocasse lentes novas sobre teus olhos, fazendo você enxergar as mesmas coisas com uma fé renovada. E quando você ora, você não muda Deus, você muda o ambiente dentro de você. O caos continua lá fora, mas o teu interior se enche de paz. E essa paz é a maior evidência de que Ele está presente. Filipenses 4:7 diz: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." Guardar é proteger. Deus protege o teu coração quando você o busca primeiro. Então, quando o despertador tocar amanhã antes de qualquer outra coisa, respire fundo e diga: "Senhor, esse dia é teu." Essa simples frase abre portas no invisível. É um gesto de dependência, de humildade, de amor. E o Pai, que vê em secreto, responde em público. Ele começa a trabalhar onde você nem pode ver. Ele prepara pessoas, oportunidades e livramentos. Porque o que é entregue a Deus logo cedo já nasce abençoado. E se o dia te desafiar, lembre-se: quem começou orando não termina em desespero. A oração é o primeiro degrau da vitória. O mundo tenta te ensinar a correr, mas Deus te ensina a parar. O mundo te ensina a reagir, mas Deus te ensina a confiar. E é nessa confiança que está o descanso. É nela que a alma se renova. Talvez hoje Deus esteja te convidando a um novo hábito. O de não começar mais o dia com ansiedade, mas com adoração. De não abrir primeiro as redes sociais, mas abrir o coração. De não buscar primeiro respostas humanas, mas buscar a presença dele. Porque tudo o que é iniciado na presença de Deus prospera. E quando você se coloca diante de Deus nas primeiras horas, é como se dissesse: "Senhor, eu não quero apenas sobreviver a esse dia. Eu quero viver sob tua direção." E Ele, que é Pai, sorri. Porque o coração obediente é o que mais o agrada. Quando você começa o dia orando, o teu espírito desperta antes do corpo. E isso muda tudo. É como se Deus te adiantasse o que o inimigo ainda nem preparou. Ele te reveste de discernimento para ver o que é engano e de sabedoria para reagir com mansidão. A oração da manhã é como um escudo invisível que cobre o teu caminho antes mesmo de você dar o primeiro passo. E é por isso que o inimigo tenta tanto roubar esse momento. Ele sabe que, se conseguir te distrair logo cedo, enfraquece o teu foco, apaga o teu ânimo e bagunça o teu interior. Mas quando você decide, mesmo cansado, dobrar o joelho, o inferno recua, porque nada ameaça mais o reino das trevas do que um cristão que ora ao amanhecer. Amanhecer é símbolo de recomeço, e toda vez que você ora ao despertar, declara: "Senhor, o que passou ficou, e o que vem será contigo." Oração é ressurreição diária, é levantar da cama com o coração renovado, é não carregar para o hoje o peso do ontem. A cada manhã, Deus te dá uma nova chance de começar diferente. E quando você ora, você aceita esse presente. A Bíblia diz em Lamentações 3:22-23: "As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã." Repara, não é uma vez por ano, é a cada manhã. Toda manhã é uma prova de que Deus ainda acredita em você. Por isso, antes de se preocupar com o que o dia vai trazer, agradeça pelo simples fato de ele ter chegado. Gratidão é a forma mais pura de oração. Quando você agradece antes mesmo de ver o resultado, mostra que confia. E Deus se move na confiança. Ele não precisa que você entenda tudo, ele precisa que você creia. A oração matinal não precisa ser longa, precisa ser sincera.
Pode ser uma frase, um pensamento, um olhar para o alto. Deus entende o idioma do coração e cada vez que você fala com Ele, algo dentro de você se alinha. As emoções que estavam em desordem encontram calma. Os pensamentos que te confundiam perdem força. O Espírito Santo toma o controle. É nesse instante que a ansiedade começa a se render, porque ninguém permanece aflito diante da presença do Pai. Você já percebeu como os primeiros minutos do dia determinam o resto dele? Se você começa agitado, tudo parece sair do controle. Mas se começa em paz, até os imprevistos se tornam leves. É porque a oração muda a frequência da alma. Ela coloca o coração no compasso do céu. E quando a alma está alinhada ao céu, nada que venha da terra te desequilibra. Oração é também prevenção. Quantas vezes Deus te livrou de situações que você nem soube que existiam? Ele guardou o caminho, desviou o perigo, calou a palavra errada, interrompeu o plano do inimigo. E tudo isso porque logo cedo você entregou o dia nas mãos dele. É como se cada Senhor guia-me fosse um comando espiritual que faz os anjos se moverem em teu favor. Moisés dizia em Êxodo 33:15: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Essa deve ser a nossa oração diária. Senhor, se não fores comigo, eu não quero ir. Porque de nada adianta planejar, correr, lutar se Deus não estiver na frente. A presença dele é o que faz o comum se tornar extraordinário. É o que transforma o cansaço em força, a dúvida em direção, o medo em fé. E é por isso que o inimigo não teme o crente que fala muito, mas teme o que ora. Porque falar é fácil, orar é se render. E a rendição é o maior ato de poder que existe. Quando você dobra o joelho, o céu se levanta. Quando você ora, o inimigo é lembrado de que ele perdeu. Porque toda oração é um lembrete de que você pertence a Deus. Você quer saber o que muda quando ora primeiro? Muda o jeito que você reage. O problema pode ser o mesmo, mas o coração está diferente. Antes o medo te dominava, agora a fé te sustenta. Antes a dúvida te paralisava, agora a confiança te move. A oração não muda o cenário imediatamente, mas muda o piloto. E quando o piloto muda, o voo muda. Quantas vezes você já começou o dia pesado e depois de orar, o peso foi embora? Isso não é psicológico, é espiritual. É o Espírito Santo limpando a atmosfera da tua alma. E ele faz isso porque te ama. Ele não quer te ver andando em círculos, preso em angústias que poderiam ter sido deixadas no altar logo cedo. Lembra do maná? Deus mandava o pão do céu pela manhã e quem tentava guardar para o outro dia via estragar. O ensino é claro, a provisão é diária, assim como a oração deve ser. Deus quer te ver todo dia, não só nos domingos. Quer ouvir tua voz antes que o mundo te roube o foco. Quando você ora primeiro, você declara que o teu tempo pertence a Ele. E tudo que é colocado nas mãos de Deus prospera, até o relógio. Ele multiplica a tua produtividade, aumenta teu discernimento, abre portas que você nem planejou. Às vezes, o que você chama de coincidência é apenas o resultado de uma oração antiga que floresceu no tempo certo. Talvez você pense, mas eu oro e nada muda. Cuidado, pode estar mudando o que você não vê. Enquanto você ora, Deus está ajustando peças invisíveis, está movendo corações, alinhando situações, preparando respostas. O silêncio dele não é ausência, é estratégia. E se você insiste em orar, mesmo sem resposta, ele vê. Ele se agrada da persistência, porque ela revela confiança. Jesus contou a parábola da viúva insistente, Lucas 18:1-8, para mostrar que é preciso orar sempre e nunca desanimar. E é interessante que ele escolheu uma viúva, alguém sem influência, sem poder, sem recursos, para ensinar que a força não está na posição, está na persistência. E se uma mulher sem recursos conseguiu justiça de um juiz injusto, imagine o que o teu Pai justo pode fazer por você. Orar primeiro também é um ato de humildade.
É reconhecer que você não é autossuficiente. É admitir: Senhor, sem ti eu não consigo. E isso não é fraqueza, é sabedoria, porque a dependência de Deus é a única forma de liberdade verdadeira. Pense em quantas decisões erradas poderiam ser evitadas se tivessem sido precedidas por oração. Quantas palavras não teriam sido ditas, quantos caminhos errados não teriam sido trilhados, quantas dores não teriam sido sentidas. Mas Deus, em sua misericórdia, ainda te chama hoje. Começa comigo e eu conserto o que está torto. Cada manhã é uma página em branco. E a caneta está nas mãos de Deus, mas Ele espera a tua permissão para escrever. A oração é essa permissão. É o amém que autoriza o céu a agir. E quando você ora, você convida o Espírito Santo a ser o autor da tua história. Então amanhã, quando o sol tocar tua janela, lembra-se disso. O mundo vai te chamar para correr, mas Deus vai te chamar para parar. E se você escolher parar primeiro com Ele, o resto do dia vai correr do jeito certo. Agora, faça comigo essa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu me coloco diante de Ti. Antes que o sol se levante por completo, eu quero Te entregar o meu dia. Coloca ordem nos meus pensamentos, luz nas minhas decisões e paz no meu coração. Que cada passo que eu der hoje seja guiado pelo Teu Espírito. Livra-me de todo mal, de toda distração, de todo engano. Ensina-me a ouvir Tua voz no meio do barulho do mundo. Que eu não me perca nas pressas, mas me encontre na Tua presença. Que as Tuas promessas me acompanhem em cada instante e que o Teu amor me envolva como escudo. Senhor, se eu me esquecer de Ti durante o dia, me lembra com Teu toque suave. Se eu fraquejar, me sustenta. Se eu me calar, ouve o grito da minha alma. Porque tudo o que eu sou e tudo o que eu espero vem de Ti. Eu consagro este dia, cada tarefa, cada palavra, cada encontro, cada respiração. Que a Tua vontade seja feita na terra como é no céu, e que o Teu nome seja exaltado através da minha vida. Em nome de Jesus, eu oro e Te agradeço. Amém. A Bíblia é clara quando ensina que o segredo da vitória não está na pressa, mas na presença. É fácil se perder na urgência das coisas, sentir que o relógio é um inimigo e que o mundo exige respostas rápidas. Mas a voz de Deus nunca compete com o barulho da correria. Ela fala no compasso da calma. Em Filipenses 4:6, Paulo nos entrega uma chave eterna. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus. Ele não diz em algumas coisas, diz em tudo. Antes de agir, ora. Antes de falar, ora. Antes de decidir, ora. Porque Deus não responde à pressa, Ele responde à fé. A ansiedade é o esforço da alma tentando fazer o trabalho que pertence ao espírito. Ela quer adiantar o que ainda não chegou, empurrar portas que ainda não foram destrancadas. Mas o Senhor opera em outro tempo, o tempo da fé. O tempo da fé não atrasa, amadurece. Enquanto o relógio do homem grita, já está tarde, o relógio de Deus sussurra, ainda é cedo para o meu milagre. Foi assim com Daniel. Ele sabia que a cova dos leões o esperava, mas mesmo assim se ajoelhou 3 vezes por dia. A oração não mudou o decreto, mudou Daniel. E quando ele desceu à cova, os leões já estavam domesticados pela presença do Deus a quem ele servia. Isso ensina que orar antes de agir não evita a prova, mas garante companhia dentro dela. Deus não livrou Daniel da cova, livrou-o na cova. Foi assim também com Ana, que chorava em silêncio diante do altar. Penina zombava, Elcana não compreendia, mas Ana sabia que só o céu podia entender o som da alma. E quando orou, não foi ouvida pelo sacerdote, foi ouvida por Deus. A oração dela gerou Samuel, o profeta que mudaria a história de Israel. Toda vez que alguém se cala diante dos homens e fala com Deus, o milagre se move. E foi assim com Jesus.
No Getsêmani, antes da cruz, ele se prostrou e orou, até que o suor se tornasse sangue. O Filho de Deus não precisou orar por falta de poder, mas por plena obediência. Ele nos mostrou que o espírito preparado pela oração suporta dores que o corpo sozinho não aguentaria. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Essa é a oração que o céu honra, a que entrega o controle. Quando você ora antes de agir, o céu já começa a se mover, mesmo que nada mude diante dos olhos. Porque a oração não é um comando mágico, é um alinhamento de propósito. Você sai de cena e Deus entra. E quando Deus entra, o resultado não pode ser outro senão vitória, ainda que venha disfarçada de espera. Muita gente diz, mas eu preciso resolver logo. E Deus responde, precisa me ouvir primeiro. A voz de Deus não compete com o caos, ela acalma o caos. Se Noé tivesse agido sem ouvir, teria construído um barco na estação errada. Se Abraão tivesse esperado o tempo humano, jamais veria Isaque. Se Moisés tivesse avançado sem a coluna de fogo, o povo teria se perdido no deserto. Tudo na Bíblia aponta para o mesmo princípio. Quem se apressa, perde a direção. Quem ora, encontra o caminho. A oração é o momento em que a alma aprende a esperar. E esperar não é perder tempo, é dar a Deus tempo para agir. A fé é o contrário da pressa. Pressa é a emoção tentando comandar o milagre. Fé é o descanso confiando que o milagre já começou. Talvez hoje o teu coração esteja cheio de planos e Deus esteja apenas dizendo, entrega. Você quer ver o fim, mas Ele quer te ensinar o começo. O problema não é planejar, o problema é planejar sem orar. Provérbios 16:3 declara, confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Repara, o verso começa com confiança e termina com estabilidade. Quem confia não tropeça, quem ora não desaba. A presença de Deus é o oposto da pressa, porque, na presença, o tempo perde importância. Quando você ora, o relógio da ansiedade para de tocar. O coração desacelera e você começa a ver com os olhos da eternidade. O que parecia urgente revela-se apenas barulho. E talvez esse seja o maior desafio dos nossos dias: trocar velocidade por presença. O mundo corre, mas Deus caminha. O mundo exige, mas Deus convida. O mundo pressiona, mas Deus acalma. Por isso, o cristão que ora é sempre diferente. Ele pode viver entre pressas, mas age com paz. Pode ouvir o barulho da multidão, mas decide seguir o sussurro do Espírito. Você já reparou que os maiores milagres da Bíblia aconteceram depois de momentos de espera? O Mar Vermelho não se abriu no clamor inicial. Abriu-se quando Moisés estendeu o cajado no tempo certo. O milagre de Lázaro não veio no primeiro pedido, veio 4 dias depois, porque Deus não é lento, Ele é preciso. A pressa tenta antecipar o resultado. A oração prepara o coração. Quando você ora, aprende a discernir o tempo. O Espírito Santo te faz entender quando avançar, quando ficar, quando calar. Ele é como o vento, invisível, mas presente. E quem aprende a ouvi-lo, não se perde. O inimigo sabe que não pode parar o plano de Deus, então tenta te apressar. Ele coloca ansiedade, medo, impaciência, mas cada vez que você dobra o joelho, quebra essa estratégia. A oração é o freio da alma. Ela impede que você estrague o milagre com a tua própria pressa. A fé verdadeira não precisa ver o caminho inteiro. Precisa só da voz que diz, segue. Abraão ouviu e saiu sem saber para onde ia. Essa é a fé que nasce da oração. Não é emoção, é convicção. Quando você ora, o Espírito Santo organiza teus pensamentos. Ideias confusas começam a fazer sentido. Decisões complicadas ficam leves. E o que era desespero se torna direção. Porque orar é convidar o Deus da ordem para habitar no meio do caos.
É lindo perceber como o próprio Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, nunca fez nada sem orar. Antes de escolher os discípulos, ele orou. Antes de multiplicar os pães, ele agradeceu. Antes de ressuscitar Lázaro, levantou os olhos ao céu. Ele poderia simplesmente ordenar, mas preferiu se conectar. Isso mostra que a oração não é apenas necessidade humana, é princípio divino. E talvez você pergunte, mas se Deus já sabe o que eu preciso, por que orar? Porque a oração não serve para informar a Deus, serve para transformar você. É no ato de falar com Ele que o teu coração se molda, que a tua mente se alinha, que o teu orgulho se quebra. Muitos querem a resposta sem o relacionamento, querem o milagre sem o diálogo, mas o céu não é um banco eletrônico de pedidos, é uma mesa de aliança. Deus não quer apenas resolver teus problemas, Ele quer caminhar contigo entre eles. Quando você ora primeiro, você convida Deus para a conversa antes que o dia te convoque para a correria. E Ele vem, Ele sempre vem. Às vezes em silêncio, outras em paz, outras em palavra, mas Ele vem. O segredo da vitória não está na pressa, está na presença. A presença de Deus é como sombra em dia de sol forte. Você só precisa se aproximar para sentir o alívio. Quem vive debaixo dessa presença pode enfrentar o que for, porque sabe que nunca está só. E é sobre isso que Paulo fala em Filipenses 4, 6, 7. A oração que vence a ansiedade, a ação de graças que antecede o resultado, a paz que excede o entendimento. Essa paz não é ausência de lutas, é segurança em meio a elas. É saber que, enquanto você ora, Deus trabalha. Quando a presença de Deus se torna prioridade, o peso da urgência desaparece. O coração começa a entender que as demoras de Deus não são descuidos, são proteções. Às vezes Ele atrasa um encontro para te livrar de um engano. Às vezes Ele te segura por um minuto para evitar um desastre. E você só entende depois. A fé, portanto, não é apenas crer no que Deus pode fazer. É confiar no tempo que Ele escolhe fazer. É nesse intervalo entre o amém e o aconteceu que a alma amadurece. É ali que a paciência se torna virtude, a esperança se fortalece e o caráter é lapidado. A oração não é só o meio que traz a resposta. É o processo que prepara o coração para recebê-la. Porque se Deus te entregasse o que você pede antes de estar pronto, o dom se tornaria peso. Foi o que aconteceu com José. Ele sonhou alto, mas precisou passar pelo poço, pela prisão e pelo esquecimento antes de chegar ao palácio. Cada demora era uma etapa de preparo. Deus não estava negando o sonho, estava moldando o homem que o sustentaria. E o que manteve José firme em meio à injustiça foi a presença de Deus. A Bíblia repete várias vezes, e o Senhor era com José. Não havia pressa em seu coração, havia presença ao redor. É essa presença que muda tudo. É ela que transforma cansaço em coragem, lágrima em lição, espera em experiência. Quando Deus está contigo, até o deserto floresce. O salmista disse em Salmos 16, 11: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Veja, não é fora da presença, é nela que há plenitude. Fora dela, só há vazio. Por isso, quando a ansiedade tentar te dominar, lembre-se, pressa é ausência de confiança. Se você crê que Deus é soberano, não precisa se desesperar. A oração é o antídoto da ansiedade. Enquanto o mundo corre para resolver, você se ajoelha para descansar. E o céu começa a operar o que o esforço humano nunca alcançaria. Pense em Elias. Ele orou para que chovesse, e o céu se fechou por 3 anos. Depois, orou novamente, e a chuva voltou. Mas entre a primeira e a segunda oração, houve um tempo de seca, um tempo em que parecia que nada estava acontecendo. Ainda assim, Elias esperou. Subiu ao monte, colocou o rosto entre os joelhos e orou 7 vezes. A cada vez, mandava o servo olhar para o céu. Na 7ª,
veio a pequena nuvem, uma nuvem minúscula, mas suficiente para Elias dizer: já é o sinal. Quem vive na presença reconhece milagres ainda em forma de semente. Muitas pessoas perdem o que Deus está fazendo porque desprezam o pequeno começo. Querem o mar aberto, mas não celebram a primeira gota. A oração te ensina a ver o invisível. É como óculos espirituais que revelam o movimento do céu quando o natural ainda parece imóvel. E há algo poderoso. O mesmo Deus que escuta também fala. Mas Ele fala com quem permanece. Ele não se revela na pressa, porque a pressa vai embora antes da resposta chegar. Se você ficar, se permanecer em oração, vai ouvi-lo. Pode ser uma lembrança, um versículo, um pensamento que aquece a alma. Essa é a voz suave do Espírito Santo. Quantas vezes você já quis uma direção clara e Deus respondeu com paz? É porque quando Ele quer falar, às vezes não usa palavras, usa o silêncio que acalma. A paz é a assinatura de Deus. Ela diz: pode seguir, eu estou nisso. A presença dele também ensina discernimento. Às vezes, o inimigo vem disfarçado de oportunidade. A pressa te faz cair, mas a oração te faz perceber. Deus te mostra o que é dele e o que é armadilha. Ele não deixa você andar sozinho, desde que você não saia da presença. É curioso como Jesus nunca foi apressado. Mesmo quando Lázaro estava doente, ele ficou mais 2 dias onde estava. Humanamente parecia insensível, espiritualmente era perfeito. Porque Deus não age para provar rapidez, age para manifestar glória. E quando Ele chega, mesmo depois do tempo humano, ainda é cedo para o milagre. Então, se o teu coração anda impaciente, se as respostas parecem demoradas, lembra-te, Deus não se esqueceu de você. Ele está te ensinando o ritmo do céu. Cada ainda não é um convite para confiar mais. O segredo da vitória está na presença, porque é nela que o medo se desfaz. Quando você está com Deus, o impossível perde o nome. O que era gigante vira degrau. O que era tempestade vira cenário de milagre. O mar vermelho não se abriu para quem correu, abriu-se para quem obedeceu. A obediência nasce da oração. É impossível ouvir a voz de Deus sem o coração disposto a obedecer. Por isso, ore e ouça. E quando Ele disser espera, saiba que o silêncio dele fala mais do que qualquer palavra humana. E se algum dia a ansiedade quiser te dominar, volte a Filipenses 4:6. Repita como quem respira. Em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus. Ação de graças antes do resultado é fé em forma de gratidão. É dizer, eu ainda não vi, mas já creio. E essa postura muda o destino. O inimigo teme o cristão que ora antes de lutar, porque esse cristão nunca luta sozinho. Ele pode cair, mas se levanta mais forte. Pode chorar, mas não perde a fé. Pode esperar, mas não desiste. Porque há algo dentro dele que o mundo não entende. Uma paz que não depende do que acontece. Por isso, antes de tentar resolver, ore. Antes de tentar entender, confie. Antes de se mover, se ajoelhe. O poder está na pausa. Quando o mundo grita, vai, Deus muitas vezes sussurra, fica. E o sussurro dele é mais poderoso que qualquer urgência. A vitória que nasce da presença é diferente da que nasce da pressa. A vitória da pressa é curta, depende de circunstâncias. A vitória da presença é eterna, porque vem do propósito. E Deus te chama para viver vitórias que permanecem. Agora, enquanto você lê estas palavras, talvez o Espírito Santo te lembre de uma decisão que você tomou com pressa. Talvez algo que te feriu, te cansou, te fez pensar que Deus não estava ali, mas Ele estava. Mesmo nos erros, Ele te ensina. Mesmo nas quedas, Ele te levanta. Ele não te julga pelo passado, Ele te prepara para o futuro. E o futuro começa toda vez que você ora antes de agir. Porque orar antes de agir é colocar Deus na frente.
E onde Deus vai à frente, o inimigo não tem espaço. Ele abre portas, alinha caminhos, muda rotas, e o que parecia atraso se revela cuidado. Você não precisa correr mais, precisa confiar melhor. A oração é o fôlego do crente cansado, é a ponte entre o que você sente e o que Deus está fazendo. Ela não muda apenas o dia, muda o destino. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esta palavra. Tu sabes quantas vezes eu quis correr antes de te ouvir. Quantas vezes a ansiedade tentou comandar meus passos. Mas hoje eu entrego a ti o meu tempo. Ensina-me a esperar sem reclamar, a confiar sem ver, a descansar mesmo quando não entendo. Pai, que a tua presença seja maior do que a minha pressa. Que o teu Espírito acalme o meu coração e me lembre que tudo o que começa contigo termina em vitória. Assim como Daniel, dá-me coragem para orar mesmo em meio à cova. Como Ana, dá-me fé para esperar em silêncio. Como Jesus, dá-me força para orar antes da cruz. Que a minha oração de hoje abra os caminhos do amanhã. Que o teu propósito se cumpra no teu tempo e que o teu nome seja glorificado em cada detalhe. Eu declaro que a minha vida segue o teu ritmo, não o do mundo. A partir de agora, eu escolho presença, não pressa. Em nome de Jesus, amém. Então, antes de sair, pare um instante, feche os olhos, respire fundo e fale com Deus. Essa pausa, que parece pequena, é o portal entre a inquietação e a paz. É ali, nesse suspiro, que o céu toca a terra. O mundo lá fora cobra pressa, mas o Espírito pede calma, porque só quem desacelera para orar entende o ritmo do reino. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Diz Isaías 26:3. A promessa é clara: quem confia, descansa. Quem descansa, permanece firme. Quem permanece, vence. Paz não é ausência de guerra, é presença de Deus no meio dela. A paz prometida em Isaías não depende de circunstâncias, nasce da confiança. E confiar é escolher entregar. Entregar o dia, as preocupações, os medos, os planos. É admitir: Senhor, eu não sei o que vem pela frente, mas sei quem vai comigo. Essa rendição é o alicerce invisível do teu dia. É o muro que o inimigo não atravessa, porque foi erguido pela fé. Orar ao amanhecer é preparar o terreno. Nenhum agricultor sai para colher sem antes plantar. Nenhum guerreiro entra na batalha sem antes alinhar a estratégia. A oração é esse alinhamento. Quando você dobra o joelho, o invisível se organiza. Os anjos recebem instruções, os demônios perdem força, o teu espírito se fortalece. É por isso que o inimigo tenta ocupar tua mente logo cedo, porque ele sabe que, se te roubar o primeiro minuto, enfraquece o restante do dia. Mas há poder em um coração que decide: hoje eu começo com Deus. Esse simples gesto muda tudo. A atmosfera muda, o lar muda, a forma como você enxerga os problemas muda, porque onde a oração entra, o medo sai. A Bíblia está repleta de manhãs que começaram com oração e terminaram em milagre. Abraão levantou-se cedo para obedecer ao Senhor e daquela manhã nasceu a aliança. Moisés ergueu-se ao amanhecer para encontrar-se com Deus no monte e dali desceu com a lei que guiaria um povo. Maria Madalena correu ao sepulcro ao nascer do dia e encontrou a ressurreição. Sempre há algo divino acontecendo quando alguém decide buscar o céu antes do sol. E talvez hoje Deus esteja te chamando para essa mesma postura. Ele não quer a tua pressa, quer o teu tempo. Quer que tuas primeiras palavras não sejam reclamações, mas gratidão. Quer que teu primeiro olhar não seja para o celular, mas para o alto. Porque cada vez que você o faz, proclama silenciosamente: eu confio. Confiar é entregar o volante e aceitar ir no banco da fé. É dizer: o Senhor, dirige tu. E Ele dirige. A Bíblia diz que o coração do homem faz planos,
mas é o Senhor quem dirige seus passos. Provérbios 16:9. Isso significa que, por mais que você se organize, o melhor caminho ainda é o que Deus traça. E Ele só pode traçar quando você entrega. Há quem acorde já pesado, revendo contas, prazos, tarefas, mas Deus te convida a trocar a planilha pelo altar. Antes de listar o que tem que fazer, lembre-se do que Ele já fez. Antes de pensar no que falta, agradeça pelo que há. Gratidão abre portas que a ansiedade fecha. Respire fundo agora e perceba: até o ar que entra é prova da bondade de Deus. Quantas vezes você respirou sem perceber que esse ato é milagre? A cada manhã, Deus sopra vida de novo. E é por isso que a oração da manhã é tão poderosa. Ela é o primeiro obrigado depois do novo sopro. Quando você fala com Deus, não precisa de palavras ensaiadas. Pode falar como um amigo fala a outro. Pode desabafar, pode rir, pode chorar. Ele entende cada emoção. Ele traduziu lágrimas antes de traduzir línguas. Davi dizia: diante de ti estão os meus gemidos. Salmos 38:9. Veja, ele não disse as minhas palavras, disse os meus gemidos, porque até o silêncio do coração é linguagem no céu. Então, se hoje te falta força, fala com Deus do jeito que dá. Às vezes, uma frase basta: Senhor, fica comigo. Ele entende. Às vezes, um suspiro basta. Ele ouve. E às vezes, nenhum som é necessário. Ele sente. Isaías prometeu paz perfeita àquele cujo propósito está firme. Mas propósito não é obstinação. É confiança, é caminhar mesmo quando não se entende. E essa firmeza nasce da oração. Porque cada vez que você fala com Deus, a fé se enraiza mais fundo. Imagine o teu dia como uma construção. As tarefas são as paredes, os compromissos são o telhado, mas a oração é o alicerce. Sem ela, tudo balança. Com ela, tudo se sustenta. E o mais lindo é que esse alicerce é invisível aos olhos humanos, mas visível no mundo espiritual. É assim: quando você ora de manhã, o céu marca território sobre a tua casa. A presença de Deus se instala como uma cerca ao redor. Nenhum mal ultrapassa sem permissão. O que tentava te atingir perde acesso. A oração é código de segurança da alma. E talvez você diga: mas eu já orei ontem. Sim, mas o maná de ontem não alimenta o hoje. O relacionamento com Deus é diário, não arquivado. Ele quer ouvir a tua voz hoje, porque o amor dele é atual, não passado. Ele se renova a cada manhã e espera que tua busca também se renove. A oração da manhã é também um ato de guerra. Antes mesmo de sair, você declara: este dia pertence ao Senhor. E isso muda a batalha espiritual. É como pintar o sangue do cordeiro nos umbrais da tua rotina. Quando o inimigo vê, passa direto. Há pessoas que dizem não ter tempo para orar, mas tempo é escolha. A oração não rouba tempo, ela multiplica. O que seria confusão se torna clareza, o que seria atraso vira livramento. Deus administra teu dia melhor do que qualquer agenda, e quando você ora, o Espírito Santo começa a te inspirar em detalhes. Ele te lembra de algo que ia esquecer, te impede de dizer algo que causaria conflito, te dá ideias que você jamais teria sozinho. Isso é direção divina em ação. Nada que começa aos pés de Deus termina derrotado. Essa é a certeza. Mesmo quando o resultado parece não vir, o propósito permanece. Porque a oração não garante ausência de luta, mas assegura vitória no final. A paz de que fala Isaías 26:3 não é a paz dos noticiários, nem a calmaria de um momento de lazer. É uma paz que nasce da confiança, aquela serenidade que continua de pé mesmo quando tudo à volta desaba. Essa paz perfeita é resultado direto da oração. Quando o propósito está firme em Deus, o coração encontra repouso.
É como se o Senhor colocasse guardas invisíveis diante da tua mente, impedindo que os pensamentos de medo atravessem a fronteira da fé. A promessa diz que Ele guardará. E guardar é verbo ativo, significa vigiar, cercar, proteger. O próprio Deus se torna o sentinela da tua alma. Quando você confia, Ele monta acampamento ao redor de você. Os anjos se posicionam como muralha. A casa pode parecer silenciosa, mas há movimento espiritual em volta. O diabo observa de longe, incapaz de romper a cerca da comunhão. É por isso que muitos ataques nunca chegaram até você. Foram interceptados por orações antigas, sementes lançadas em dias de fé. A oração é muralha, mas também é bússola. Ela não apenas defende, orienta. Quem ora não anda em círculos. Pode até parecer que está parado, mas está sendo guiado pelo Espírito para o lugar certo. A direção divina não grita, sussurra. Ela vem em forma de convicção leve, de paz que confirma, de desconforto que alerta. E essa sensibilidade só é mantida por quem vive em oração constante. Pense em Neemias, reconstruindo os muros de Jerusalém. Antes de cada decisão, ele orava. Antes de responder aos inimigos, orava. Antes de planejar as obras, orava. Por isso, nenhuma armadilha prosperou. Quando o coração ora, a mente enxerga. A oração abre os olhos do espírito. Quantas vezes o inimigo tenta soprar medo logo ao amanhecer? Ele sabe que um coração dominado pelo temor perde foco e desperdiça energia. Mas a oração é o antídoto. Ela reposiciona o olhar. O medo mostra o tamanho do problema. A fé mostra o tamanho de Deus. E quando Deus cresce diante dos teus olhos, o medo encolhe. É interessante como Jesus, antes de qualquer milagre, sempre agradecia. Ele multiplicou pães após uma simples oração de gratidão. Ressuscitou Lázaro após agradecer por o Pai sempre ouvi-lo. Agradecer antes do resultado é fé em forma de maturidade. Quem ora com gratidão se torna imbatível, porque aprende a ver bênção mesmo nas esperas. A cada manhã, o Senhor renova oportunidades para você começar diferente. Talvez ontem tenha sido um dia pesado, cheio de erros e palavras duras, mas hoje o céu abre outra vez. O sol que nasce é símbolo de perdão, e o altar que te espera é símbolo de recomeço. Não há culpa que resista à presença. Quando você se ajoelha, o passado deixa de ter domínio. A misericórdia de Deus cobre o que você não pode consertar e fortalece o que ainda pode mudar. A oração da manhã também é um ato de humildade. É reconhecer que você precisa de ajuda. E Deus ama corações dependentes, porque neles Ele pode agir livremente. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. A graça é combustível diário. Sem ela, até as vitórias se tornam fardos. Quando o coração se submete, o Espírito começa a ensinar. Ele te mostra como lidar com pessoas difíceis, como responder sem ferir, como enxergar beleza em pequenas coisas. É incrível como uma vida guiada pela oração muda até o tom da voz, o olhar, a postura. A presença de Deus reflete na forma como você trata os outros. E se algum dia o peso for grande demais e as palavras faltarem, lembre-se do que o próprio Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Mateus 11:28. O convite é diário. Ele não disse venham quando puderem, ele disse venham, porque sabe que o cansaço é repetitivo e a graça também precisa ser. Você pode conversar com Deus a qualquer hora, mas há algo especial na oração da manhã. É o primeiro gesto do novo ciclo, a primeira decisão do dia. Quando você começa com Ele, estabelece uma aliança de prioridade. E onde há prioridade, há presença. Talvez, em algum momento, você sinta que suas orações são pequenas demais para o tamanho dos problemas.
Mas lembre-se, o poder não está no volume da voz, está na autoridade do nome de Jesus. Uma única oração feita com fé move céus e muda destinos. Guarde isso. Nada que começa aos pés de Deus termina derrotado. Às vezes, o fim parece perda, mas é livramento. Às vezes, parece demora, mas é preparo. Às vezes, parece silêncio, mas é resposta em construção. Tudo o que é entregue ao Senhor encontra sentido no tempo certo. E agora, se puder, coloque a mão sobre o coração. Sinta a batida. Cada pulsar é permissão divina para continuar. Isso significa que o propósito ainda está ativo. Feche os olhos e imagine o sol nascendo lá fora, o céu clareando e Deus te observando com amor, esperando tua primeira palavra. Ele não espera perfeição, espera sinceridade. Respire fundo e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste instante eu me aquieto diante de Ti. Eu te agradeço porque mais uma manhã nasceu e com ela novas misericórdias me alcançaram. Obrigado pelo ar que respiro, pela vida que pulsa, pela chance de recomeçar. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer palavra, eu quero te buscar. Coloca em mim a tua paz, não a paz do mundo, mas aquela que excede todo entendimento. Faz calar as vozes que me confundem e me ensina a reconhecer a tua. Dá-me sabedoria para responder com mansidão, discernimento para escolher o caminho certo e força para cumprir o teu propósito. Abençoa, Senhor, cada passo que eu der hoje. Que eu não entre em lugares onde a tua presença não esteja, que eu não fale o que o teu Espírito não aprovar, que eu não aceite o que não venha das tuas mãos. Endireita meus caminhos, livra-me de armadilhas, fecha as portas erradas e amplia as corretas. Eu coloco diante de ti as minhas preocupações, as contas, os compromissos, os sonhos e os medos. Nada quero segurar sozinho. Toma o controle da minha agenda, do meu humor, da minha mente. Que o teu Espírito Santo me guie em tudo que eu fizer. Senhor, abençoa também minha família. Que haja harmonia em casa, respeito nas conversas, amor nas atitudes. Que nenhuma palavra ferina encontre morada entre nós. Que a tua presença seja a luz do nosso lar. Guarda-me nas estradas, nos ambientes de trabalho, nas decisões financeiras. Que eu não me desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas siga firme no centro da tua vontade. E se durante o dia eu for tentado a reclamar, lembra-me das tuas promessas. Se o medo vier, lembra-me da tua fidelidade. Se eu me distrair, chama-me de volta com tua voz mansa. Eu declaro, Senhor, que este dia começa e termina contigo. Que nenhuma flecha lançada contra mim prospere, que toda palavra de maldição caia por terra e que toda ansiedade se transforme em oração. Renova dentro de mim um coração grato. Ensina-me a perceber tua bondade nas pequenas coisas, num sorriso, num raio de sol, num gesto de amor. Que eu não me perca buscando grandes sinais e esqueça de te ver nas miudezas da vida. Que a tua paz, aquela mesma prometida em Isaías, me acompanhe do amanhecer ao entardecer. Que o teu favor me envolva como manto e que a tua presença seja o meu abrigo. Senhor, se eu falhar, corrige-me com amor. Se eu duvidar, confirma-me com tua palavra. Se eu chorar, consola-me com tua voz, mas em todo tempo fica comigo. Eu te entrego o controle completo deste dia e declaro em fé: nenhuma decisão será tomada sem oração, nenhum passo será dado sem direção, nenhum problema será maior do que a tua graça. Em nome de Jesus, eu oro, confio e agradeço. Amém. Se essa palavra falou com você, se o Espírito Santo te tocou aí onde você está, eu quero te agradecer, de coração, por ter ficado comigo até aqui. Que Deus te abençoe ricamente por dedicar esses minutos para ouvir a voz dele e alimentar a tua fé. Você poderia estar em qualquer lugar agora, mas escolheu estar na presença de Deus, e isso tem valor eterno.
Cada minuto que você passa ouvindo a palavra é uma semente que o céu registra. E se essa mensagem trouxe paz, consolo ou direção para a tua alma, compartilha. Compartilha com alguém que hoje acordou cansado, alguém que talvez esteja lutando em silêncio, precisando apenas ouvir. Ora primeiro. Você pode ser o canal que Deus vai usar para renovar a fé de alguém. Deixe aqui o seu amém nos comentários, porque isso é mais do que uma palavra, é um ato de concordância espiritual. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora. Ativa o sininho para continuar recebendo mensagens como essa, que fortalecem o espírito e trazem esperança para os dias difíceis. E antes de ir, não sai ainda. O vídeo que vai aparecer aqui na tela agora é uma continuação dessa jornada. Clica e assiste, porque nele há uma nova revelação que vai falar ainda mais profundo ao teu coração. Que o Senhor te cubra com graça, renove tuas forças e te dê um dia abençoado, cheio da presença dele. Em nome de Jesus. Amém.